pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje ainda é 7 de setembro e eu queria falar sobre o 7 de setembro da minha época, da infância, de quando eu ainda era criança. Eu me lembro que a gente estudava numa escola municipal, onde todas as crianças eram convidadas a participar do dia 7 de setembro para desfilar em frente à prefeitura. Aquilo se reuniam várias escolas ali, iam todo mundo para a prefeitura para fazer o seu desfile. Eu me lembro que a gente usava um colanzinho azul com a letra da escola, o nome da escola, para fazer educação física. Então uma professora, ela pedia aos pais que fizesse sainhas pra gente branca, sabe? Sapatilha branquinha, meia calça e aquele colã. E a gente fazia um coque assim no cabelo. E eu não tinha cabelo para fazer esse coque. Mas eu desfilava todo o ano, todos os anos. Eu me lembro que a gente ensaiava muita coreografia para marchar direitinho, para fazer a redezinha. Era muito bem programado para não errar nem sequer em um único passo. Mas era tão bom, mas tão bom. E quando chegava no dia, nós íamos todos, entrava no ônibus e cada um levava o seu lanche. Eu lembro que o nosso lanche sempre era pão com salame e kisuke. Não sei se vocês vão se lembrar, mas era refresco quick que a gente sempre usava. E os pais davam o dinheiro pra gente ter aquele lanche depois do desfile. E alguns pais ainda tinham condições de pagar pra ir. Os meus eu acho que nunca foram, sabe? Mas só de me arrumar pra mim ir desfilar, era tanta felicidade, porque era um dia muito especial. A gente ia reunir diante do prefeito, do vereador, sabe? De todas aquelas autoridades, e a gente ia se tornar uma única família para comemorar a nossa independência. Como esse dia era especial. Me lembro que a gente entrava para desfilar a nossa escola, a bateria tocando, a gente marchando, e aquilo passava a nossa escola, e daí um pouco entrava outra escola. Era como se fosse um desfile de carnaval, porque aqui era esse desfile que a gente tinha no carnaval do Brasil. Mas era como se estivéssemos mesmo numa passarela, sabe, a desfilar em alguma escola de samba muito grande. E aí você vira e me pergunta, você tá confundindo, né? Escola de samba com desfile de 7 de setembro? Gente, eu estou confundindo. Eu me lembro que no final tinha uma celebração que era chamado de culto ecumênico. Ali juntava um padre, um pastor e outras religiões, e ali todo mundo era chamado, era convidado a cantar o hino nacional. Eu me lembro que a gente colocava a mão no peito, levantava o rosto e cantava com uma voz. Ai, que coisa mais linda. As crianças de hoje não vão viver isso. As crianças de hoje não vão saber o que é isso. Da mesma forma que as crianças de hoje não vão saber como era bom todo domingo com os Trapalhões. Como era bom todas as piadas que tinha os Trapalhões. Hoje em dia, ai, se os Trapalhões estivessem aqui, nossa,
Vocês já imaginaram? Você lembra dos Trapalhões? Pois é. E hoje em dia, eu quase não vejo, eu acho que eu nem vejo, culto ecumênico. Mas hoje eu vi uma coisa muito, muito importante. O povo todo se reuniu no Brasil inteiro e esqueceram que tinha algo além de uma luta pela liberdade. Existe, gente, dentro de cada um de nós, uma luta pela liberdade. A nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de ter uma fé, a nossa liberdade de ter comunicação, a nossa liberdade de crescermos junto como irmão, sendo diferente. A gente, olha aqui, aos meus dedos, nenhum são igual, mas todos pertencem à mesma mão. E assim é o mundo, assim é a nossa vida. Somos todos diferentes em muitas coisas, não só na religião, não só na cor, não só no dinheiro. Somos diferentes em vários aspectos. Vai muito além do que a gente imagina. Até aquele ser que às vezes a gente acha que ele é mal, muito mal, ele ainda tem uma coisinha de boa dentro dele. E quando as pessoas hoje estão a desperdiçar essa coisinha boa que existe dentro dessa pessoa só para dizer que existe separação. Só para dizer, eu sou separada deste grupo porque eu sou negra. Eu estou separada deste grupo porque eu sou pobre. Eu estou separada deste grupo porque eu moro em uma vila. Quantas pessoas hoje se uniu e esqueceram que são pobres, que são negros, que são brancos, que são ricos, que são de várias religiões. E se uniram todos. Quanto tempo eu não via isso? O povo unido para celebrar a sua independência. Gente, como isso vai ficar de exemplo para os meus filhos hoje, para um dia eles contar para os meus netos como foi esse dia. Porque eu contei para os meus filhos como foi aquela manifestação que a gente jovem fizemos, que pintamos a cara e fomos para a rua pedir eleições diretas já. Pois é, eu sou desse tempo. Eu me lembro da gente ali escolhendo o nosso presidente. Eu nem votava, mas era tão bom saber que eu era criança, mas eu fazia parte daquilo. Era tão bom saber que mesmo sem a minha opinião contar para nada, eu fazia parte daquilo, sabe? E quando o Tancredo Neves foi eleito ao nosso presidente do Brasil pelas diretas já, nossa, que felicidade! Era o nosso presidente escolhido por nós. Pela primeira vez, nós íamos ter um presidente onde a população podia votar. Gente, eu tô contando esses fatos porque quantas pessoas hoje desperdiçam o tempo dela em gritando e lutando por uma só bandeira, por um só estado, por uma única raça, por uma única fé, por uma única qualquer coisa que não seja união. Como o povo está se dividindo e dizem que estão em união. Como o povo busca guerra. Gente, é momento de paz, é momento de paz. Não dá para ter paz enquanto se luta por guerra. Não dá para querer paz fazendo guerra. E é assim que eu ensinei para os meus filhos.
Foi assim que eu disse para os meus filhos dentro da nossa casa. Se nós queremos paz, devemos abaixar as espadas e conversar, comunicar, termos a liberdade de nos comunicar. Quantas pessoas não sabem hoje que eles podem resolver qualquer problema através de uma boa comunicação. Uma nação que fala uma só língua e ainda são divididas por línguas, é triste, é triste. Mas esse é o nosso Brasil. Tantas diferenças, tantas raças, tantas cores, tantas coisas, tantos dialetos. É o verdadeiro samba no 7 de setembro do nosso Brasil. Por isso eu disse, a gente estava lá marchando, mas como se fosse um samba. Porque tudo no Brasil muitas vezes acaba em pizza, porque nós não damos a nossa opinião. E a minha opinião no dia de hoje é que, glória a Deus, quantas pessoas quiseram que a nossa nação hoje tivesse uma decepção imensa. Quantas bocas profetizaram maldição para a nossa nação. Mas quantas pessoas também se ajoelharam e oraram e pediram que hoje fosse um dia ecumênico. E foi isso que aconteceu. Glórias seja dada a Deus. Beijo no coração de todos vocês, gente. Para não deixar de ser Ronilda no dia de hoje, ser mãe não é nada fácil. Me lembrar de quando eu era criança, é tão difícil. Mas Deus nos capacita. Cresci, estou aqui para contar para os meus filhos que eu sorri, vivi e sobrevivi. Fiquem todos com Deus, saúde e paz. Até mais.